E vamos ver, então, essa noite, essa porção do versículo 13, a segunda parte do versículo 13 de Mateus, capítulo 6, que diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, tem misericórdia do teu povo mais uma vez. E derrama sobre nós o teu poder nesta hora, para transformar ouvintes em praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Semana após semana, especialmente aos domingos, intercalando a manhã e a noite, vem um pastor aqui, abre a palavra de Deus e começa a dizer: façam isso, façam aquilo, pensem nisso, pensem naquilo, deixem isso, deixem aquilo. E a pergunta é: qual é o peso de façam, reflitam, mudem, corrijam, chorem, arrependam-se? Qual é o peso? Como você sai daqui? Você sai da mesma maneira que você entrou? Você sai da mesma maneira para viver a semana como você viveu a última semana que passou? Como essa série de questionamentos, de provocações, de desafios afetam as nossas vidas? Porque eu tenho tido uma angústia no meu coração ultimamente, e isso tem ocupado muito do meu dia. Uma palavra que tem ocupado muito a minha consciência, o meu coração, a minha mente, nesses últimos tempos é coerência. Coerência. Estamos sendo coerentes? Realmente a palavra de Deus gera alguma transformação em nossas vidas? Ou nós estamos virando religiosos frios, que cumprem as suas obrigações aos domingos, que evitam que o pastor perceba a falta? Oi, pastor, estou aqui, está vendo? Eu vim. Para que o pastor não o importune durante a semana. E a gente sai daqui com a consciência tranquila. Paguei o meu dízimo. Já ouviram isso? Dízimo não se paga. O dízimo é só para aqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, você não dizima. Você não oferta. Você usufrui das coisas de Deus, usufrui do reino de Deus, usufrui do cuidado de Deus, mas você não oferta, porque você não ama Deus. Aliás, você pode até pensar que Deus lhe deve amor, porque afinal de contas, você veio ao culto. Você teve uma vida boa,
Você foi honesto essa semana? Você ajudou pessoas? Então você pode pensar, Deus está em dívida comigo. Eu não devo nada para Deus. Mas para cumprir ali a minha responsabilidade religiosa, de vez em quando eu dou o dízimo, eu oferto. É essa a nossa coerência? Será que nós não estamos perdendo o nosso tempo quando nós saímos de casa e vimos a igreja e gastamos no mínimo 2h30 a 3 horas, porque ainda tem que tomar banho, né? É bom tomar banho. E aí pega o carro, vem até aqui, fica aqui 1h30, depois tem mais o tempo de voltar para casa. Será que isso é tempo perdido, inútil? Coerência. Nós precisamos ser mais coerentes na nossa vida com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Isso tem me ferido ultimamente. Às vezes eu tenho vindo a semana que nós passamos aqui na igreja, fazendo planejamentos, estudando a Bíblia para poder alimentar o povo de Deus. E eu venho assim com o coração pesado. Pesaroso. Porque entra semana, sai semana, a impressão que eu tenho de alguns é que tanto faz. Eu fui lá, eu vi, eu até servi, mas o que isso gerou de transformação na sua vida? Nós iniciamos um curso hoje de manhã, no período de escola bíblica, de ética cristã. E hoje nós fizemos a apresentação do curso, e uma das questões que nós trabalhamos foi: a que reino você pertence? Como será a sua resposta às regras e padrões do reino ao qual você pertence? Porque se nós somos brasileiros, mas nós pertencemos ao reino de Deus, o padrão é outro. As leis são outras, as normas são outras, a nossa resposta é outra, a nossa coerência é outra. E viver sem coerência é não viver, ou não deixar viver. Se você está levando uma vida de incoerências com Deus, você não tem uma vida com Deus. E provavelmente você ainda está estragando a vida de alguém que está do seu lado. A incoerência é a capacidade de não viver e atrapalhar o outro, não deixar o outro viver. Porque nós queremos nos afirmar na nossa incoerência e colocar isso como padrão. Para que fazer isso? Para que dedicar a sua vida? Para que orar? Deus já sabe todas as coisas. Que besteira. A incoerência é assim em todas as áreas da vida. No trabalho é assim. A pessoa que é incoerente no trabalho, ela, além de não conseguir crescer, ela ainda atrapalha. Atrapalha quem está do seu lado, atrapalha
a empresa, atrapalha a produção, atrapalha o processo. Então, nós precisamos responder com coerência em relação àquilo que Deus tem tentado nos ensinar domingo após domingo. Domingo após domingo. E eu, encerrando esse ciclo desses estudos, pergunto: você consegue viver o que aprendeu com a oração do Pai Nosso todos os dias? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. E se você puder e quiser, você diga amém no final, porque se você não conseguir aceitar essa oração, não diga amém, porque amém significa que você está concordando, pedindo que assim seja. Vamos orar? Deus, que é Pai, e que assim gera a nossa identidade como filhos teus. Pelo fato do Senhor se revelar como Pai, nós sabemos que nós podemos descansar, que somos filhos resgatados, adotados em Cristo. Mas sabemos que o Senhor não é apenas o meu Pai, mas é o nosso Pai. E quando eu me dirijo ao Senhor, eu trago comigo todos os meus irmãos, porque todos são importantes para essa família que o Senhor está criando. Por isso, não me permita nunca me esquecer de nenhum deles. Que a cada dia que eu me ajoelhar, que eu me prostrar, que eu traga comigo os meus irmãos. Porque todos nós precisamos do Senhor. Tu és um Deus santo, o teu nome é santo, tudo o que fazes é puro, é bom, é agradável. E se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, justificando e nos separando para uma nova vida com Cristo, nós não poderíamos nos achegar até o Senhor. Porque Tu és imenso, maravilhoso. Tu és aquele que de todas as coisas estás acima. Mas mesmo assim, com toda a grandeza, nós clamamos: vem reinar em nós. Faz-nos servos obedientes. Que o Teu reino seja um reino de glória e de poder sobre cada uma destas vidas que estão aqui. E que a Tua vontade seja feita em nós, a partir de nós e através de nós. Que ao obedecermos o Teu reinado, a Tua soberania, a Tua direção, que o Senhor nos dê forças para cumprirmos a Tua vontade, não a nossa. Que a nossa vontade, Pai, seja
sempre avaliada, questionada, porque nós queremos a Tua vontade. É a Tua vontade que nos importa. Por isso, Pai, nós nos rendemos ao Teu cuidado. Nos rendemos a este poder tão grande. E aceitamos tudo aquilo que provém das Tuas mãos. Alimenta-nos, ó Pai. Dá-nos o pão, seja ele o pão físico, o sustento material, ou o alimento espiritual. Dá-nos da provisão diária que nós precisamos. E assim, ó Pai, nós saberemos que não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma, porque sabemos que o Senhor responde às orações e responde todos os dias na medida em que nós precisamos. E por misericórdia, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Nós não temos condições, Pai, de pagar por nenhuma dívida que temos com o Senhor. É impossível ao homem alcançar um Deus tão santo com algo que seja suficiente para quitar a rebelião e a agressão que nós realizamos contra esta santidade quando nós falhamos. Por isso nós só podemos clamar: perdoa-nos, ó Pai. Assim como nós também devemos perdoar uns aos outros. Não há nada que alguém possa ter feito que não mereça que eu cumpra a Tua ordem de perdão, de perdoar. Perdoa-nos, ó Pai, que os pais perdoem os seus filhos, que os filhos perdoem os seus pais, que os maridos perdoem suas esposas e as esposas perdoem os seus maridos, que nós, irmãos, nos perdoemos uns aos outros, porque é isso que nós esperamos do Senhor. Que mesmo sem merecer, o Senhor também nos perdoe. E não nos deixes, ó Pai, continuar neste caminho de pecado. Seja ele qual for, não permita que o inimigo tenha qualquer tipo de poder sobre as nossas vidas. Nós clamamos, ó Pai, nós realmente dependemos que o Senhor faça aquilo que nós não temos forças para fazer: vencer o pecado, vencer as tentações, vencer para a Tua honra e Tua glória. Livra-nos do maligno todos os dias, livra-nos dos pensamentos impuros, livra-nos, ó Pai, dos desejos que não Te agradam, livra-nos, ó Pai,
da mornidão espiritual. Livra-nos, ó Pai, de vidas sem propósito. Que o nosso propósito seja viver para o louvor da Tua glória e amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo que o mundo pode nos oferecer, sobre tudo que os prazeres podem nos oferecer. Pai, nós desejamos o Senhor. Livra-nos das armadilhas, porque o Senhor tem todo o poder. Ao Senhor pertence o reino, e é a Tua glória que nós buscamos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você consegue viver isso? É isso. É isso. Jesus Cristo viveu isso. Mateus 26 é só um exemplo. De 36 a 56. Eu vou apenas ler. E pense. Se Jesus viveu isso, levou essa oração até o fim, Ele nos convida a vivermos isso também. Ah, mas você pode dizer, Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Mas Deus não nos pede nada. Obrigado. Deus não nos pede nada que nós não consigamos fazer. Tudo o que Deus pede, Ele sabe conhece a nossa possibilidade, a nossa capacidade. Eu vou só ler o texto como exemplo. Pense, até onde Jesus chegou, nessa força, nessa oração que nós acabamos de fazer. Diz assim o texto: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se,
e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu vejo nesse texto tudo que o Pai Nosso, que a oração que nós acabamos de estudar, ensina, que nós podemos passar e como reagir a cada uma dessas situações. Dependência total de Deus, perdão, o cuidado constante de Deus, não ceder à tentação, se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Está tudo aqui. Tudo aqui. E essa noite eu quero de verdade perguntar: e como está as nossas vidas? Como estão as nossas vidas? Será que o que está aqui está aqui? O que aconteceria se deixássemos Deus habitar 100% em nossas vidas? O que aconteceria se nós usássemos o exemplo de Jesus e disséssemos: Senhor, faça a tua vontade e não a minha? A gente pode dizer que, como eu já disse, Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Nós somos 100% homens, mas quanto de Deus nós permitimos no nosso dia, na nossa semana? 1%? 2%? 5%? Você já imaginou se nós permitíssemos que Deus nos guiasse 100%? Como seriam as nossas vidas? E é aqui que está o grande detalhe do final dessa oração. Não é por nossas forças, mas é pelo poder de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Talvez a nossa incoerência seja porque nós estamos buscando o caminho errado.
Talvez a nossa incoerência esteja no fato de que nós nos frustramos. Nós tentamos, Deus vê como eu tentei, mas não consegui, porque não é pelo nosso poder, não é pelas nossas forças. Esta vida coerente que responde ao que nós recebemos de desafio da palavra de Deus, só pode ser vivida pelo poder de Deus. É o único jeito. Deixar Deus tomar conta. Deixar Deus preencher. Deixar Deus reinar. Não existe esse negócio de, Senhor, eu não vou fazer isso. Se é Senhor, não tem a opção de não fazer. Ou Deus é Senhor, ou o reino é dele, ou nós estamos equivocados. Teu, ó Pai, é o reino, o poder e toda a glória volta para o Senhor, para todo sempre. Essa é a vida que Deus espera, de pessoas que foram lavadas e resgatadas pelo sangue de Cristo. E é isso que eu quero trazer para nós nesta noite. Você foi lavado pelo sangue de Cristo? Qual resposta você tem dado a Deus? Qual resposta? Então, viva uma vida 100% humana, mas viva uma vida 100% de busca diária de Deus. Se você sair daqui hoje e amanhã você acordar do jeito que você acordou segunda-feira passada, não queria levantar essa hora, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso não sei o que, preciso isso, preciso aquilo, toma café, engole o café, tem gente me esperando, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que responder o horário para o meu patrão, eu tenho que isso. Se amanhã você fizer isso, você não entendeu o que é uma vida 100% de busca a Deus. Dele é o reino. O seu dia pertence a Ele. O pastor Clóvis acabou de orar. Não é a empresa que paga o meu salário. A igreja que não paga o nosso sustento. A empresa que você trabalha não paga o seu sustento. Se você é aposentado, não é o INSS que sustenta a sua vida. Porque o INSS é Deus que reina e sustenta a sua vida. Ou seja, o seu dia precisa começar e terminar na presença de Deus. Não tem intervalo. Não tem um tempo no meu dia em que eu posso tomar a minha vida nas minhas mãos e falar, agora essa vida me pertence. Isso não existe para o Filho de Deus. Não existe um momento em que eu posso responder de acordo com a minha vontade, os meus desejos. Tudo que eu faço, todas as respostas, todas as minhas ações pertencem a Deus e ao seu senhorio. Eu me relaciono pensando nisso, eu me relaciono lembrando disso.
Eu acordo porque as misericórdias no reino de Deus se renovaram mais uma vez. E é a causa de não sermos consumidos. O dia que esse reino terminar nesse mundo, só os cidadãos do reino continuarão com as misericórdias de Deus renovadas. Aqueles que não fazem parte do reino de Deus serão consumidos. Não extintos, mas consumidos todos os dias pela eternidade no inferno. Olha a importância do que nós estamos falando aqui hoje. Portanto, viva a sua vida humana, mas deixe Deus preencher o seu dia até alcançar a medida de 100%. É possível e é uma busca diária. Segundo, creia no poder de Deus para que sua vida tenha sentido e coerência. Se você não acredita que Deus pode fazer, você vai cair. Você vai sucumbir. Se você não acredita que o fato de você prestar culto a Deus pode aproximar você com os seus irmãos à presença de Deus, quando nós prestamos culto, Deus, eu imagino assim, Ele para, e Ele se inclina e fala: meus filhos, que bom que vocês estão aqui. E nós nos fortalecemos assim. O texto de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, porque aqui nós alcançamos apoio mútuo, comunhão, ajuda. E a presença de Deus em família. Mas nós precisamos crer. Crer que Ele está aqui, crer que Ele pode fazer, crer que você pode vencer o pecado que está dominando a sua casa, a sua vida. Nós precisamos crer neste poder. Porque teu é o reino, teu é o poder. E nós precisamos crer neste poder. Acho que eu acordei meu neto. E terceiro, e quando você sofrer uma derrota? Porque você vai crer no poder de Deus, mas vai ter dia que você vai se decepcionar. Vai ter dia que você vai achar que Deus virou as costas para você. Vai ter dia que você vai achar que Deus te abandonou. Vai parecer uma derrota. E quando você sofrer uma derrota, lembre-se de que este mundo não nos merece, porque nós fazemos parte de outro reino. Se você for esse homem, essa mulher, que segue os propósitos de Deus, que responde à convocação de Deus, qualquer percalço nesse mundo vai te lembrar que você não é desse mundo. Foi assim que o autor de Hebreus se referiu àqueles que nós chamamos de heróis da fé. Foram perseguidos, foram massacrados, foram queimados, foram cortados. Se você for cortado é literalmente, desmembrado, você vai dizer assim: o poder de Deus me livrou disso. O que você vai dizer? Você vai ouvir Deus dizendo: o mundo não era digno desse meu servo.
desse meu filho. Porque a oração do Pai Nosso encerra assim: que nós seremos perseguidos se formos coerentes com a nossa fé. Portanto, para nós nada é derrota, nada. Nada, a gente pode passar por momentos ruins, mas aquele que tem convicção de identidade, de que a qual reino pertence, sabe que esse mundo vai passar, que esse mundo não é digno de conter os filhos amados de Deus. Resumindo, orar: Pai nosso, teu é o reino, o poder e a glória, significa dizer: eu creio que tudo que a Bíblia, a história, o Espírito Santo, a igreja, etc., falam e mostram sobre ti, são a mais pura verdade. Só assim é possível viver e agradar a Deus, crendo que Ele é verdadeiro e que todo o poder provém do nosso Pai. Baixe sua cabeça enquanto a equipe sobe. Pai, eu quero clamar a Tua bênção sobre este povo, sobre esta igreja. E quero pedir que o Senhor torne este ano um ano diferente para cada um de nós. Permita-nos responder, ó Pai, a cada palavra, a cada ordem, a cada sugestão do Senhor em nossas vidas. E que o Teu amor de Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e as eternas comunhões do Espírito Santo estejam sobre esta igreja, sobre cada um aqui, e sobre as Tuas igrejas espalhadas sobre a face da terra, para que o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória sejam vistas em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.